Flamengo correndo o risco de não se classificar para a próxima fase da Libertadores. Que coisa, Bruno Prado. Boa noite. Boa noite, Pedro, Raí, Piperno, boa noite a todos. Corre esse risco sim, né? A situação, até depois eu vou falar rapidamente da matemática do grupo, mas a atuação muito ruim do Flamengo. Isso acho que é um ponto importante. O Flamengo, em 4 jogos na Libertadores, ainda não fez um bom jogo nessa competição. O empate foi merecido, o Flamengo até começa bem o jogo, faz um gol aos 10 minutos com a Arrascaeta, Central Córdoba sai mais pro ataque, deixa espaços, o Flamengo teve no contra-ataque chance de matar o jogo com o próprio Arrascaeta, perdeu, teve outras oportunidades de contra-ataque que não conseguiu aproveitar, e aí foi caindo no jogo, né? Foi caindo de produção. Central Córdoba passou a equilibrar a posse de bola com o Flamengo chegou a ter mais de 60% de posse, aí teve um momento que estava 50-50, o Central Córdoba conseguia ficar com a bola no campo do Flamengo, é que falta mais força de ataque ao time argentino, né? O Central Córdoba teve pouquíssimas chances, fora o gol, teve uma chance no primeiro tempo que foi um erro de saída de bola do Flamengo mesmo, dentro da área, e o Rossi fez uma ótima defesa, e o lance do gol, que aí para mim o Rossi não foi bem também no gol do Central Córdoba. Mas o time argentino, apesar de ficar com a bola no campo de ataque, ele não consegue criar muito. Então, o Flamengo não chegou a correr um risco de perder. Teve um pênalti que chegou a ser marcado no campo, mas desmarcado pelo VAR para o Central Córdoba e não foi pênalti mesmo. A bola bateu na mão do Léo Pereira, mas sem nenhuma intenção. Ele estava com o braço para trás, inclusive. E o VAR ajudou ali a arbitragem que marcaria um pênalti inexistente. Mas o principal, o Flamengo está jogando mal em todos os jogos da Libertadores até aqui. Hoje a saída de bola terrível do time do Flamengo, errou demais na saída de bola. Então foi um jogo ruim do Flamengo, mais um. Na Libertadores até agora mal. E na matemática, esse empate, ele dá uma probabilidade bem real de ter um triplo empate ali entre a LDU, Flamengo e Central Córdoba, com 11 pontos. Que nesse momento a LDU tem 8, o Córdoba tem 8, o Flamengo tem 5. O Flamengo joga 2 em casa, os 2 últimos jogos, LDU e Táchira. Supondo que ele vença as 2, ele vai a 11, termina com 11. A LDU, nessa simulação, perderia para o Flamengo no Maracanã, mas tem o último jogo em casa com o Córdoba. Se ele ganha do Córdoba e perde para o Flamengo, ele também vai a 11. E o Central Córdoba, nessa simulação, perderia em Quito para a LDU, mas ele tem um jogo na Venezuela com o Táchira, que está zerado. Se ele ganha na Venezuela, ele também termina com 11. Então tem essa possibilidade, né? O Flamengo vai ter que fazer conta num grupo que, teoricamente, era para passar tranquilo. O Flamengo vai ter que ir com tudo, contra a LDU, contra o Deportivo Táchira. Raí Monteiro, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada. Que coisa, hein? O Flamengo do Felipe Luiz no segundo tempo sofre um empate, teve o pênalti marcado, que depois foi anulado pelo VAR, ou seja, o Central Córdoba ficou muito mais próximo de um segundo gol do que o Flamengo, Raí. Boa noite. Boa noite, Pedro. Um abraço para você, para o Bruno, Piperno, para todos que nos acompanham aqui em mais esse Canelada. Como disse o Bruno e eu subscrevo, foi uma atuação ruim do Flamengo e de novo foi assim o jogo de Copa Libertadores. O Flamengo jogou mal na sua estreia quando venceu o Táchira por 1-0, apertadinho. O Flamengo jogou muito mal no segundo jogo quando acabou perdendo para este mesmo Central Córdoba no Maracanã por 2-1. E o Flamengo também passou longe de fazer uma grande partida contra a LDU no empate em 0-0 em Quito. Essa até, na minha visão, foi talvez a menos pior, se a gente puder definir assim, dessas 3 até a de hoje, que de novo foi muito ruim. E até parecia, né, que a gente veria um cenário diferente, ou um Flamengo diferente, pelo gol muito cedo do Arrascaeta, pela chance logo na sequência que se oferece para o Arrascaeta fazer o 2-0, né? O Arrascaeta, que é o artilheiro do Flamengo nessa temporada, teve a oportunidade de ampliar o placar, acabou falhando, e o que a gente viu de uns 15, 20 minutos em diante foi um Central Córdoba dominando o jogo, criando boas oportunidades e o Flamengo sem encontrar soluções, né? A saída de bola ruim, muitos erros de passe, um time sem capacidade de pressionar em cima, que é algo que o Felipe Luiz gosta bastante, atuações individuais muito ruins, da dupla de volantes, do Gerson, do Pedro muito sumido do jogo, esse até pela questão de ser um centroavante muito pouco abastecido. As mudanças feitas não surtiram efeito e em algum momento do jogo, na reta final do primeiro tempo, no início do segundo, o empate do Central Córdoba parecia uma questão de tempo, como aconteceu, né? Poderia até ter acontecido antes. O Rossi fez uma grande defesa na finalização do Abácia, né? O zagueiro do Central Córdoba. Enfim, o time argentino teve várias oportunidades de empatar o jogo antes do momento que conseguiu. Depois disso, o Flamengo até tentou, com as mexidas do Felipe Luiz, voltar para o jogo, não conseguiu, não criou grandes oportunidades. Teve a questão do pênalti, bem corrigido, não foi, né? O braço do Léo
Pereira estava recolhido junto ao corpo, não deveria ter sido marcado o pênalti. Uma arbitragem até um pouco confusa, né? Teve uma revisão de um lance no primeiro tempo, de uma bola na mão chutada pelo Bruno Henrique, que não fazia o menor sentido o chamado para revisão, já que o Bruno Henrique estava muito impedido. Eu vou conversar com o Rodrigo Viga. Tá chegando de cabeça quente, cabeça inchada, depois dessa atuação do Flamengo. Não é, Rodrigo Viga? Muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Fala, Pedrinho. Grande abraço para você, para a turma toda da bancada, em especial ao nosso correspondente de Vaticano, o Fábio Piperno. E eu não dá para dizer que foi uma boa noite para o torcedor do Flamengo. Pelo contrário, viu, meu caro Pedro? Acho que, olha, torcedor rubro-negro, eu tô aqui para falar a verdade, para ser o mais claro, mais translúcido e mais transparente possível. Com essa bolinha de gude que o Flamengo vem jogando na Libertadores da América, pode entregar o troféu para o Palmeiras do Piperno ou para qualquer outra equipe. O Flamengo não vai chegar a lugar nenhum jogando esse futebol que tem apresentado na Libertadores da América. Por quê? Porque já temos 4 rodadas até agora na chave do Flamengo. Uma vitória conquistada num grupo padrão Alcas, Nublense, Palestina e companhia. Está se desenhando o torcedor do Flamengo. E a gente fala isso com um nó na garganta, com aquele frio na espinha e também com aquele embrulho no estômago. Mais um desastre, mais um fracasso do Flamengo na Libertadores da América pelo 3º ano consecutivo, com uma chave pífia, uma chave ridícula, digna da atuação do Flamengo na noite dessa quarta-feira. Uma atuação lamentável, uma atuação deplorável do Flamengo, que jogou 10 minutos. Foi o gol do Arrascaeta, um gol perdido e nada mais. Depois ficou tomando calor, tomando sufoco, num jogo em que todos os jogadores praticamente erraram passe de meio metro, erraram posicionamento. E quando o Flamengo precisa mudar a cara, se reinventar dentro do jogo, aí entra o superestimado, para você ficar bem feliz, viu, Pipiado? O superestimado Felipe Luiz. Ele tem problema na hora de mexer. Ele tem dificuldade de enxergar. O time dele não é adequado. Tá todo mundo vendo, Piperno, que o Wesley tá com a cabeça no Manchester City da Inglaterra. Tá jogando novamente padrão banco reserva do reserva. Para eu estar reivindicando o Varela no time titular do Flamengo é porque algo de errado está muito acontecendo com o Wesley. O Eric Pulgar, rapaz, sabe quando é que eu vou dar aquele tibum na praia de Copacabana? Você tá devendo. Jamais, porque com ele jogando esse futebol, essa bola, ele e os demais, na hora de mexer, o De La Cruz, que é um jogador que a gente vinha crucificando, viu, Pepiano? Era um dos melhores ou menos piores em campo, ele vai lá e pimba, tira. Pedro, que era um homem de referência lá na frente, ele tira para botar lá o Juninho Esfirra, para não falar outra coisa. Então tá de brincadeira também o Felipe Luiz. Então, no conjunto da obra, foi lamentável, foi patético, foi medíocre. Então, eu acho que se tem um brasileiro hoje talhado, moldado, lapidado para ser campeão, durma com um barulho desse, o torcedor do Flamengo. Mais uma vez, é o Palmeiras. Meu é um time Deus. que não tem vontade, é um time sem garra, é um time sem tesão, é um time sem empenho, que é um rascunho daquele Flamengo do início da temporada, viu, Pipiano? Viu, Pedro? Desculpa o desabafo aí. Eu tô sentindo uma certa zica reversa nesse desabafo aí. Sai, deixa o Palmeiras em paz aí. Agora, vou dizer um negócio pra você, Viga. Assim, o tempo passa e tal. Tá certo que o Flamengo, no final do ano passado pra cá, mostrou alguns grandes momentos. Todo mundo viu, todo mundo elogiou e tal. Mas o padrão Libertadores até aqui é o mesmo, do Tite, Vitor Pereira, né? Dessa turma toda que trabalhou no Flamengo nos últimos tempos. E veja, você mesmo citou, em 4 jogos até aqui, sem ter enfrentado nenhuma potência mediana que fosse do futebol da América do Sul, alguém ganhou um único jogo, né? E mal, hein, Pipiano? Graças ao glorioso Juninho lá que fez o gol e tal. Agora, Viga, a matemática hoje, ela mostra que pelo menos uma boa notícia o Flamengo teve. A LDU ganhava por 3-0, o jogo acabou 3-2. E por que isso?
Porque a gente até falava aqui com o Bruno ontem. Assim, há uma grande possibilidade de que esse grupo termine com o tríplice empate. Todo mundo com 11 pontos. Porque se todo mundo vencer os jogos em casa, o Flamengo ganhar os 2 jogos, depois a LDU na rodada final ganhar do Central e, obviamente, todo mundo passar pelo Táchira, os 3 ficarão com 11 pontos.